Olá pessoal, sou Jéssica Garcia, muito prazer. Sou terapeuta quântica, estou aqui para convidar a todos vocês para virem participar do meu canal Energia Dimensional, onde abordarei temas relacionados a terapias quânticas, limpezas energéticas, técnicas, doenças da mente, entre outros assuntos pertinentes à cura quântica. Se vocês gostarem, se inscrevam neste canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações, comente, deixe seu like, para que eu possa sempre estar alimentando a plataforma com conteúdos e abordagens pertinentes ao tema. E o tema de hoje eu vou falar sobre fragilidade emocional, crianças da nova era e evolução espiritual. Vamos lá? Ser emocionalmente frágil significa que você tem dificuldade em controlar suas próprias emoções. Pequenos sinais de preocupações levam a ansiedade, pânico, surtos, tristezas, autocríticas, depressão, 880. Algumas características que encontram em pessoas com fragilidade emocional são incapacidade de administrar e entender emoções, como tristezas, raivas, desapontamentos, perdas, derrotas. Sua reação a elas é quase sempre exagerada, sempre. Possui também uma sensação de vazio constante. O mundo atual em que vivemos se reina muito a perfeição e o egocentrismo, Tudo tem que ser perfeito, ao extremo. Tudo lindo, tudo muito maravilhoso, ninguém sofre, ninguém é feio, ninguém tem dor de barriga, Tudo muito lindo, perfeito e por aí vai. Estamos na ditadura da perfeição, onde o mundo prefere esconder a verdadeira realidade, a demonstrar a falsa realidade para satisfazerem seus egos, terem mais popularidades, entre outros motivos. A grande questão no que diz respeito às nossas fragilidades emocionais é que essa exigência da perfeição nos obriga a escondê-las, e a ter vergonha delas também, Não podemos dizer como nos sentimos de fato. Não podemos nos expor, as nossas dores, os nossos medos. Não podemos demonstrar ao mundo quem somos, Muitas vezes que somos inseguros, sim, muitas vezes. E não podemos admitir o que achamos, que às vezes não nos achamos tão bons, tão fortes, tão bonitos, tão importantes, O fato de reprimirmos, as nossas verdadeiras emoções, o medo de demonstrar às pessoas quem realmente somos, por conta de aceitações alheias, com todas as nossas vulnerabilidades, é o maior causador das fragilidades emocionais, comprometendo toda a nossa saúde mental, emocional, física, podendo ocasionar doenças, distúrbios, traumas mais severos. As pessoas precisam entender que não precisamos de aceitações, nem aprovações e muito menos de julgamentos. Somos todos iguais, porém cada qual com as suas diversidades em diversos aspectos, estilos, fatores, meios e por aí vai, Todos somos especiais em algum ponto, todos. Esse é o nosso diferencial.
diferencial. Já pensaram se todas as pessoas fossem exatamente iguais em tudo? Aonde estaria o diferencial nisso? E o estímulo para se seguir adiante, né? Aonde? Nossa, ia ser não muito legal. Algumas recomendações se faz necessárias diante desse tipo de fragilidade, como, né? Umas recomendações. Entender que se está tudo bem quando não estiver sempre bem. Isso é normal, faz parte da vida e isso ditará o que seremos o amanhã. A forma de aprender a lidar com tudo isso. Fale sobre as suas fragilidades, identifique-as. A vida é feita de altos e baixos, né? De emoções, realizações positivas e negativas. Expressá-las, senti-las, não é sinônimo de que você é frágil, mas sim de que você é humano. Seja você, conheça a si mesmo, goste de si mesmo e potencialize as suas forças, as suas qualidades, sem medo, sem vergonha de ser feliz. Todos nós sabemos do que a gente é bom em algum ponto, ou no mínimo desconfiamos. Potencializa essa qualidade, coloca para fora, né? Ser quem realmente somos, demonstrar o que realmente queremos e gostamos, não é sinônimo e nunca foi de fraqueza. Pelo contrário, é sinônimo de muita força, de coragem e de caráter. A pessoa demonstrar realmente quem ela é de fato é coragem, caráter, determinação e muita força. Vamos transformar essas fragilidades emocionais em inteligência emocional. A gente consegue fazer isso. Não tenha medo de ser você mesmo. Não tenha medo. Respeite a sua história. Todos nós temos uma. Respeite a sua, né? Inteligência emocional. É a capacidade de identificar e lidar com as emoções e sentimentos pessoais de outros indivíduos. A primeira referência que temos à inteligência emocional de que se tem notícia é de Charles Darwin. Na época, o conceito mais preciso era de expressão emocional. Tinha muito a ver com o instinto de sobrevivência e com a teoria evolucionista de adaptabilidade do que com o sentido que conhecemos hoje, né? Dominar a sua inteligência emocional significa ser capaz de perceber suas próprias emoções, saber denominá-las, entendendo seus gatilhos para que então aprender a lidar com elas da melhor maneira possível, né? Elas são muitas. Felicidade, raiva, angústia, medos, paixão. E a partir disso será possível desenvolver novos meios de aprendizado. Com o passar do tempo, acabará adquirindo mais flexibilidade, mais jogo de cintura, se tornando uma pessoa mais segura, né? Verdadeira, leve, natural. Simplesmente você, esse ser tão maravilhoso. A partir deste momento, você terá o total domínio da inteligência emocional. Algumas pessoas que são frágeis emocionalmente também são extremamente frágeis espiritualmente. Essa sensibilidade aflorada pode ser um princípio do desenvolvimento da mediunidade, que é uma habilidade que você pode nascer com ela ou despertá-la ao longo da vida.
Pessoas que são sensíveis às energias, né, ao redor, têm um poder que pode fazer tanto para o bem quanto para o mal a elas mesmas, né? Elas também têm uma intuição muito aguçadas. Pessoas intuitivas têm uma conexão especial com seu inconsciente e de modo que são capazes de ouvir a sua voz interior, que os outros simplesmente o ignoram. A mente intuitiva é um dom sagrado e a mente racional é um servo fiel. Criamos uma sociedade que honra o servo e esquece o presente. Essas são palavras de Albert Einstein, que conhecia perfeitamente o poder e a importância da intuição. Todas as pessoas são intuitivas, apenas algumas aprendem a prestar mais atenção às mensagens de sua intuição, de seus instintos, enquanto outras simplesmente apenas o ignoram, né? O universo é tão maravilhoso, ele é tão sábio, que essas mudanças estão ocorrendo gradualmente. Muitas pessoas nem percebem. A maior revolução, a maior transformação está acontecendo através dos nascimentos dos seres humanos cada vez mais evoluídos espiritualmente, que hoje, né, chamamos de as crianças da nova era. Já existem várias entre nós. Elas nascem de tempos em tempos para nos ajudar, nos impulsionar, contribuir de alguma forma para a nossa evolução espiritual como pessoa, né? São várias: violeta, índigo, cristal, arco-íris, diamantes, douradas, estelares, até o presente momento, né? Cada ano que passa surgem novas crianças da nova geração, da nova era. Para um breve entendimento das crianças da nova era, né, são elas: as violetas vieram para rever toda a sabedoria do planeta e os conceitos da evolução. Os seres violeta geralmente são muito assertivos, sábios, diplomatas por excelência. Em conjunto, conseguem inserirem nas pessoas um amor e ternura natural do seu ser, além de não gostarem muito de brigas e agressões. São pacíficos e amigos fiéis. O índigo, maravilhoso desbravadores, né? Na sua maioria, são líderes nato. Muitas vezes foram considerados tolos ou utópicos. Hoje percebemos que se tratavam de pessoas que vieram para estabelecer novos paradigmas e modificar a estrutura da velha sociedade humana, reescrevendo uma nova história. As crianças cristais possuem uma missão linda, porém árdua e pouco compreendida. São confundidas muitas vezes como crianças tristes, fracas e doentes, por conseguir absorver no meio em que vivem e convivem todas as energias. Elas captam tudo, elas puxam tudo para elas, né? Que estão ao seu redor, as boas e as más, né? Tudo varia do estado da criança de acordo com o tipo de energia que for captada, né? Que está ao seu redor. São crianças que vieram para curar os ambientes e as pessoas e trazem atributos de paz, harmonia e equilíbrio, dando continuidade aos trabalhos já iniciados pelos índigos. As crianças arco-íris
diamante e douradas são variações da cristal, mas na essência são iguais. A única diferença é que as energias das crianças cristais são extremamente vibrantes em suas cores e movimentos, enquanto as energias das crianças arco-íris e demais são mais suaves, né? Cores mais pastéis. Sua aura tem 7 cores dos chakras principais, por isso arco-íris. Sua missão é a cura e a autocura. As crianças estelares são da mais nova geração dessas crianças, que chegaram e nasceram mais recentes a este mundo com consciência multidimensional. Olha isso. Elas são superdotadas do ponto de vista intelectual e psíquico e reconhecem com muita facilidade a importância da ligação espiritual com a força de todo o universo. Muito, entendem muito fácil. É uma geração de crianças que vieram para curar a Terra e podem sentir as energias planetárias inteiras, elas conseguem isso. Todas essas novas gerações de crianças vieram com um propósito maior, que é de nos preparar para novos mundos que surgirão. Elas estão interagindo entre si e vão interagir cada vez mais, mesclando comportamentos, recuperando a ética e valores, para que a evolução aconteça com mais rapidez e sustentabilidade, nos tornando cada dia mais pessoas melhores, dignas de seguir diante para o novo mundo. Dentro da evolução espiritual, existem 2 tipos de evolução a serem analisados. A dos mundos, que é a geral, que é a dos mundos em que vivemos, e a dos níveis, que é a evolução espiritual individual. Um está atrelado ao outro, sim, como explicarei abaixo. O mundo, os mundos, na visão da doutrina espírita, é um tema recorrente entre vários médios e estudiosos. Segundo nos revelam os espíritos, a Terra nunca foi o único planeta habitado. Jesus sempre disse: na casa do Pai há muitas moradas. O universo é a nossa casa. As moradas são os diferentes planetas e mundos, né? São os mundos. Assim como a doutrina sempre fala sobre a evolução do espírito, os mundos também podem progredir e cada um deles se encontra em diferentes graus de escala evolutiva. Quando o mundo evolui, os espíritos que não acompanham são exilados para outro mundo mais inferior. No universo há diferentes categorias de mundos. Os primitivos, mundos primitivos, este mundo é destinado às primeiras reencarnações da alma humana. Todos nós passamos para esse. Por esse, né? Aí evoluímos, o mundo evoluímos, nós. Os mundos de prova e expiações é o nosso atual hoje, né? Este mundo, o mal, o orgulho, a ganância, a vaidade predominam, infelizmente. São mundos nos quais os espíritos reencarnam para expiar os seus erros de vidas passadas e passar por provas que vão contribuir para a sua evolução individual. Neste mundo, o mal é dominante entre os espíritos, embora já haja a prática do bem. Graças a Deus. É muito fácil entender esse tipo de mundo.
vemos o quanto precisa evoluir, né? Mas vemos o quanto o bem é praticado já, né? Então, mas ainda temos que evoluir bastante. É o que estamos hoje, tá? Este é o mundo atual. O próximo mundo é o mundo de regeneração. O bem é quem predomina. Neste mundo, são mundos nos quais os espíritos que ainda têm que espiar e extraem novas forças, né? Há muito crescimento moral, amor ao próximo, que será a base de todas as relações sociais, e a rejeição ao materialismo. A Terra passará por grandes transformações, né? E transições planetárias, para que a gente possa chegar nesse mundo de regeneração. Tem os mundos ditosos, o bem sempre opõe o mal ao mal. Neste mundo é possível viver plenamente. E os mundos celestes ou divinos, que reina o bem, são habitações de espíritos depurados e ascensionados, né? É um outro nível. A Terra se encontra numa condição de provas e expiações, mas sabemos que estamos nos preparando para o novo ciclo de evolução, o mundo de regeneração. Nessa transição planetária, recebemos a oportunidade valiosa de acompanharmos o progresso ou então nos tornarmos fortes candidatos a recomeçar em algum planeta mais inferior que este atual. Nessa transição, somente os espíritos mais evoluídos individualmente poderão seguir adiante. Somente os que têm a possibilidade de serem regenerados, para que a humanidade possa evoluir coletivamente em harmonia. Para vocês entenderem agora a parte dos níveis, tá? Da evolução individual de cada um. São 7 níveis de evolução. O nível 1 de evolução é evolução 0, né? A gente fala que é evolução 0. Todos nós praticamente iniciamos nas primeiras origens, né, de encarnações neste nível. Acontece que a evolução ela é individual e todos nós temos o livre-arbítrio. A pessoa tem que querer progredir ou não, né? Infelizmente, entre nós, neste mundo de provas e expiações, existem muitos espíritos que ainda se encontram encarnados, né? E se encontram no nível 1. Neste nível, a característica principal para quem tem evolução no nível 1 é a personalidade perversa, mata sem escrúpulos, para vocês entenderem melhor, tá? No nível 2 é um pouquinho melhor que o nível 1, né? A pessoa ela já não mata, mas ela contrata, né? É um eterno caçador. No nível 3, ainda está ligado a paixões como ganância, vaidade, poder. Sempre querem ter vantagem em alguma coisa. Esse é quem está no nível 3 de evolução. No nível 4, a pessoa que está no nível 4, ela está iniciando a compreensão e os primeiros estudos sobre as leis universais, né? O nível 5, ela já tem essa compreensão das leis universais, são as crianças índicas. No nível 6, além de ter a compreensão das leis universais, contribuem de alguma forma para a evolução espiritual individual e até alguns grupos coletivos. Estão ligadas à cura e à
pura. Crianças cristais, arco-íris, diamantes e douradas. Nível 7. Este, sem dúvida, é o maior grau de evolução espiritual individual, né? Já tem total compreensão de todas as leis universais com propriedades. Acima deste nível, somente os mestres ascensionados, tá? São as crianças estelares. Os níveis de evolução, todos os 7 níveis de evolução, não têm correlação com o intelecto das pessoas, o QI, a inteligência, podendo-se ter um espírito menos evoluído espiritualmente, extremamente inteligente. Mas, quando somado, unindo o útil ao agradável, o extremamente inteligente e o extremamente evoluído, com certeza ficaria muito melhor. A transição ocorrerá de forma natural. Não se sabe ao certo quando irá acontecer, mas está próximo, Catástrofes coletivas são consideradas resgates coletivos. E isso já vem ocorrendo no mundo há algum tempinho já, No mundo de regeneração, só será permitida a morada aos espíritos mais evoluídos espiritualmente, que estão nos níveis de evolução 5, 6 e 7. Os demais irão permanecer neste mundo de provas e expiações, ou podem até ser exilados quando desencarnarem a mundos mais inferiores a esse. Notaram que são 7 níveis de evolução individual, sendo que os 3 primeiros são os que necessitam de mais evolução? O 4º nível é considerado um campo neutro, Ele está no meio dos 3 inferiores e os 3 superiores, Quem se encontra no 4º nível de evolução espiritual é o que tem que mostrar mais serviço. Sabe aquele ditado? Aquela pessoa sempre fica em cima do muro e não toma partido nenhum? Então, é o nível 4. Pois bem, quem quiser ir para o próximo mundo vai ter que evoluir. Não tem jeito. Os demais níveis, 5, 6 e 7, já estão dentro do próximo mundo, a menos que consiga a proeza de regredir espiritualmente, cometendo algum tipo de atrocidade. Mas considerando o grau de evolução deles, seria muito difícil isso acontecer, mas não é impossível. Para quem pratica o bem sem olhar a quem e aos puros de coração, não precisam temer. Isso faz parte da nossa evolução, gente. Já passamos por isso, uma vez por isso, quando viemos do mundo primitivo para passar para o mundo de provas e expiações, Já passamos, é a segunda vez que isso vai acontecer. Deus, o universo, nosso Criador, uma força maior, Quem nos criou, não deixa cair uma só folha no chão se Ele não quer, E todos vocês, meus inscritos e futuros inscritos, para quem acredita no meu trabalho, como terapeuta quântica, com absoluta certeza, vocês estão no nível 4, 5, 6 e 7. Eu, Jéssica, sou uma criança da nova era, arco-íris, de 1979, no nível 6 de evolução. E você, quer saber que nível você está de evolução? Para quem tem essa curiosidade em saber o seu nível de evolução espiritual, ou se é alguma criança da nova era, eu consigo verificar numa simples consulta prévia.
Venha fazer a limpeza energética e espiritual completa. Sempre bom limpar e recarregar nossas energias vitais, né? Sempre bom. Quem quer saber um pouquinho mais sobre como funciona a limpeza energética, né? Eu tenho um vídeo neste canal gravado com o tema Vídeo 2, Limpeza Energética Completa. E para quem quer saber mais sobre valores, tem o meu site www.energiadimensional.com.br. Temos pacotes promocionais para grupos maiores. Gostaram? Não se esqueçam de se inscreverem neste canal, deixe seu like para mim. Venham participar da nossa egrégora do bem. Façam a terapia quântica, ela veio para somar. Aguardo vocês. Gratidão!